Gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou poupando vocês de ter que ver a minha cara feia. Mas vamos prosseguir aí para os conteúdos de normas de segurança do trabalho. E como nós estamos aqui numa fase de entender e compreender a segurança para dentro de um laboratório químico, né? Na aula anterior, nós tratamos dos princípios básicos de uma segurança para dentro do laboratório e hoje, né, ainda dentro da ideia dos riscos, em que todo profissional da área da química que tem seu cotidiano no laboratório químico, né, os riscos que ele está exposto. Então, na realidade, nós vamos estudar, né, sobre esses riscos e ver quais protocolos, né? A reflexão que se faz da aula de hoje é que esse entendimento de toxicidade de produtos químicos, que é a aula de hoje, é o entendimento dele do ponto de vista da segurança do trabalho. É claro que vocês estudaram o conceito de toxicidade dentro da disciplina de toxicologia, né? E nas disciplinas correlatas. Então, a intenção aqui não é trabalhar com vocês, né, os cálculos de limite, de risco, né? Mas a ideia aqui é fazer a reflexão, dado que os riscos em que o profissional está exposto no laboratório e os riscos são da toxicidade dos produtos ou substância química, né? E como lidar com isso do ponto de vista da segurança, né? Por isso que é importante, né, fazer a reflexão que a toxicidade ela é uma medida do potencial tóxico de qualquer substância química que está no dia a dia do profissional que desenvolve seu trabalho dentro de um laboratório. Então, assim, se sabe que tem esse risco, né? E sabe que tem medidas diferentes de potencial. Então, usando um pensamento de segurança do trabalho, vai desenvolver protocolos de ações, né, e de rotinas, exatamente para que a vida e a integridade do profissional do laboratório sejam mantidas. Mas, se eu pensar aqui, quais são os fatores, então, que podem influenciar? Porque existem fatores. Mas quais são os fatores que podem influenciar na toxicidade de uma substância? Ou seja, qual o fio condutor que vão influenciar, que vão intensificar esse risco, né? Primeira coisa que nós podemos pensar é na frequência da exposição que o profissional dentro do laboratório tem, né? Se pensarmos em 8 horas por dia, né, serão 220 horas de exposição no mês. Então, estamos falando de quase 3.000 horas de exposição em um ano. Tá? E aí, né, podemos estar, depois de 10 anos, podemos estar falando de 30.000 horas de exposição contínua a substâncias químicas. Então, ou seja, essa frequência de exposição, ela vai influenciar na toxicidade, né? Então, ou seja, se eu coloquei aqui horas, meses e anos, estou falando então da duração dessa exposição, né? Ou seja, né, quanto tempo esse profissional fica exposto a uma toxicidade, a uma substância que ele tem que manipular, que tem um grau de periculosidade médio para grave, para alto, enfim, né? Um outro fator que influencia é a via de administração, né, dessa substância que pode influenciar, né, no aumento da toxicidade desse profissional, né? Então, ou seja, é preciso, segurança é conhecimento. A maneira de se evitar, né, contaminação, a maneira de se diminuir a intensidade de uma contaminação
ter conhecimentos para que o que possa avaliar, né, a intensidade dessa toxicidade, né? Então, na realidade, podemos falar que existem 4 aspectos que são necessários que se conheça para que seja realizada, né, uma avaliação, né, dessa toxicidade. Então, mesmo tem que pensar qual tipo de efeito, né, essa substância, essa toxicidade produz, né? Ou seja, porque a partir dos efeitos, a partir do conhecimento dos efeitos, né, que são produzidos numa provável contaminação, numa provável resultado de toxicidade, vão se criar mecanismos de defesa, né? Então, outra coisa, se eu estou falando de efeito, então qual é a dose para produzir o efeito? Porque sabendo se a dose que vai produzir um efeito danoso, eu vou administrar essa dose. Será criado protocolos exatamente para administrar uma dose de segurança, né? Por quê? Porque na realidade eu vou verificar as características, né, que são das propriedades da substância. Então, conhecendo muito bem a substância e suas características, é possível construir um mecanismo de defesa, né? Isso vai possibilitar, isso vai fazer com que, né, na realidade, as informações sobre a exposição do indivíduo se tornem conhecidas para a construção de um bom protocolo de ação para dentro de um laboratório, né? Então, ou seja, se eu estou falando de conhecimento, para verificar as questões dos efeitos, de dosagem, de características e informações, é preciso, então, compreender como é que se classifica as questões da toxicidade, né? Então, a literatura vai me dizer que a toxicidade ela pode ser classificada sobre 2 aspectos. O primeiro aspecto é segundo o tempo de resposta. Então, né, uma classificação da toxicidade segundo o tempo de resposta, nós vamos pensar primeiro numa toxicidade aguda, uma contaminação aguda, onde os efeitos tóxicos, né, frutos de exposição por curto período, se manifesta rapidamente, né? Então, aquela exposição curta vai fazer com que a manifestação da toxicidade, né, ocorra, né, de maneira rápida. Então, vamos chamar então aí de uma toxicidade, né, chamada curta. Mas, né, e quando muda-se a dinâmica da exposição, né? E quando a exposição ela é diária, né? Quando a exposição é diária e ocorre, né, a toxicidade, ocorre a contaminação, nós vamos chamar de subcrônica. Por quê? Porque na realidade os efeitos, lembra? Os efeitos da toxicidade, os efeitos da contaminação vão aparecer por alguns meses, né? Então, é preciso criar mecanismos para evitar, porque imagine por alguns meses um trabalhador, um técnico, um químico está vivendo o efeito de uma contaminação por toxicidade subcrônica, né? Agora, o processo de repetição, tá, de uma exposição a substância, e quando os mecanismos de segurança não são observados, né, pode fazer com que 80% da vida útil do profissional, né, ele tenha que conviver com a manifestação dos efeitos de uma toxicidade crônica. É aquele profissional que acabou desenvolvendo um câncer. É aquele profissional que acabou desenvolvendo uma impotência sexual por causa da exposição à substância. É aquele profissional que teve graves problemas respiratórios. Então, ou seja, né,
uma toxicidade em que não foi trabalhado um protocolo específico, né, uma medida de defesa um pouco mais grave, né, resultou num efeito crônico e condenou esse profissional. Então, por isso que é importante a mentalidade de uma segurança, né, do trabalho para dentro do laboratório, exatamente com um protocolo de ações que visem, que possam, na realidade, prolongar e salvar e proteger a vida, de um profissional. Né? Agora, se tem a classificação de toxicidade segundo tempo de resposta, enfoque é efeito, né? Podemos pensar segundo a severidade. Né? Ou seja, segundo a severidade, nós vamos estar pensando então numa questão de um efeito leve, uma severidade leve. Ou seja, os distúrbios produzidos desaparecem, né, com o término da exposição. Então, quando há uma exposição e vai ocorrer ali um distúrbio, mas logo que acaba a exposição, o distúrbio passa, então vamos chamar de toxicidade por severidade leve. Mesmo sendo leve, eu tenho que ter protocolo para evitar, né, qualquer forma de exposição, né, e que vai resultar numa contaminação. Né? Mas um outro grupo, né, dentro da toxicidade por severidade, podemos chamar de moderada. Moderadas são quando os distúrbios produzidos são reversíveis quanto aos danos à saúde. Então, seja aquela contaminação, aquele efeito que vai deixar a pele manchada por alguns dias, que vai deixar o olho irritado por alguns dias, né? Mas, né, há um processo de reversibilidade. Mesmo havendo um processo reversível da exposição, vou repetir novamente, é preciso criar um protocolo de defesa. Mas aí, né, já que estamos lidando com substâncias químicas, né, que podem ser extremamente tóxicas, altamente tóxicas, ou seja, não importa se é pouco tóxico ou extremamente tóxico, mas o fato de ser tóxico, na realidade, ele pode produzir um efeito de severidade chamada severa. Ou seja, quando é severa, são porque os distúrbios produzidos são irreversíveis no organismo humano. Ou seja, quando se classifica, quando há uma contaminação, né, de uma toxicidade, que o efeito, né, é severo, condenou aquele profissional, né, à morte. Condenou aquele profissional a diminuir a sua condição e qualidade de vida. Então, ou seja, por isso que o aspecto de segurança para dentro do laboratório, na realidade, ele tem que ser algo sempre presente. Por isso que os protocolos não se discutem, os protocolos se cumprem, os protocolos se vivem. Então, se na sua vida profissional você vai fazer a gestão de um laboratório, é primordial, é sine qua non, que você tenha bem claro a qualidade, né, daquele laboratório. E a qualidade do laboratório começa com os protocolos de ações de segurança que são criados, que são desenvolvidos, que são aperfeiçoados e que são revistos, de forma periódica, para que o quê? Para que seja preservada a vida do profissional que atua no laboratório. Então, na realidade, né, quais são a toxicidade de alguns produtos que são usados no laboratório? É claro que não dá para eu colocar aqui todos os produtos, todas as substâncias, porque vocês bem sabem que cerca de 10 mil substâncias químicas sintéticas são criadas por mês no mundo. Pode ser que com essa pandemia tenha diminuído esse número, mas a ideia aqui não é listar todos os produtos, não. Vamos ficar aqui os próximos 6 meses falando aí a mesma coisa. Mas eu quero aqui classificar um pouquinho, por alguns grupos de substâncias,
e aí comentar um pouquinho a toxicidade, né, dessas substâncias aqui. Né? Vocês já viram alguma coisa lá em toxicologia, mas lembre-se, o enfoque aqui é para dentro da segurança do trabalho. Então, se eu pensar na toxicidade de produtos, nos ácidos que são utilizados em laboratório e a exposição do profissional que manipula ácido, né, eu vou estar dizendo que, na realidade, esse profissional está exposto a uma ação corrosiva sobre a pele, uma ação corrosiva sobre a mucosa, sobre os olhos, sobre os tecidos, né? E ainda, né, como bem vocês sabem, o ácido ele reage com os metais e produtos alcalinos. Então, olha quantos protocolos precisam ser desenvolvidos, né? Se o carro-chefe do meu laboratório é ácido, né? Na realidade, um outro grupo que nós podemos pensar, né, de produtos químicos que geram um processo de toxicidade são os chamados solventes orgânicos. Podemos citar aqui o, a, a, né, o clorofórmio, né? O clorofórmio ele vai provocar aquela sonolência. Se não tiver ali um processo de segurança, na realidade você pode ter toda a equipe do laboratório jogada ao chão em questão de minutos, né? Ou acetato, né, de etilila, enfim. A questão aqui não é decorar, né, profundamente, né, o nome das substâncias, mas saber os grupos de substâncias com que o meu laboratório está lidando. Então, os grupos de solventes orgânicos, na realidade, eu tenho que ter um protocolo de ação sobre ele, porque, do contrário, né, vai provocar um efeito de sonolência sobre toda a equipe. Há um outro grupo também que nós podemos pensar dentro desse aspecto de produtos químicos que estão para dentro da toxicidade, né? Que são os álcalis, né? Estamos falando aí do hidróxido de amônia, né? Ou sódio, ou seja, isso aqui são produtos que são letais. Né? Uma contaminação com esses produtos, né? Vai deixar o profissional, né, o técnico que está no laboratório numa letalidade incrível. Agora, volto, né, os protocolos de segurança têm que ser rígidos, porque imagine um leigo. Se para quem já tem conhecimento de caso, né, já é letal, imagine para um leigo. Né, como aumenta a probabilidade de risco. Lembra na aula anterior, quando nós falamos sobre a probabilidade de riscos? Né? Então, né, o que é importante saber sobre essa aula que nós trabalhamos hoje? Né? Ou seja, o conhecimento da toxicidade que eu tirei lá dos conceitos de toxicologia ou seja, que está no dia a dia os efeitos, né, de uma provável contaminação, como podem ser evitados, quais são os protocolos mais modernos e mais salutares que podem ser aplicados para que a segurança do profissional e a vida do profissional de um laboratório químico sejam preservados. Ok, gente? Então, hoje, vamos ficar por aqui. Leia a aula texto, faça a atividade para você internalizar esses conceitos. Ok? Então, um grande abraço aí para vocês. E bom descanso, bons estudos.